A voz do Bach. A cantora Cláudia Leite? O leite tá minúsculo, gente. Então aqui o leite é o substantivo, leite. A bebida láctea. Não, Giorno, não pode dar cola. Boa noite. Boa noite, professora. Pode começar já? Pode. Tem uma vírgula depois do café e depois de Cláudia. Por quê? Depois de Cláudia porque tá omitindo tomar e depois de café porque é vocativo, certo? Arrasou. Calma, hã? Vocativo, hã? Ué, depois do antes do e. Vocativo? Não era do vocativo que tinha antes? Não, são duas orações com sujeitos diferentes. Ah, verdade. Não, confundi, tá certo. Confundi. Confundi. Errou. A frase Tadinho. tá certa. A frase tá certa, Não, não é, errei a não. vírgula tá certa, mas a justificativa tava Eu errada. acertei a frase, ponto completo. Não, perdeu ponto, não soube justificar. Segundo erro. Gente, vocês ficam contando os erros do bichinho. Aí ele não vai querer mais participar. Vocês são safados. Tem que falar, nossa, parabéns, Fanto. Você não soube justificar, mas você acertou a resposta. Vocês são muito safados. Gente, então, essas últimas regras são as mais chatinhas. Essa eu acho que eu não vou pedir pra fazer exemplos, não vou pedir pra ninguém resolver, porque elas são as mais chatinhas. Eu também nem sei se eu explico ou se eu deixo, tipo, aqui. E aí, quem quiser vai pesquisar. Porque essas realmente, tipo, tem que revisar umas coisas de gramática. Ei. Quem quiser que se vire. É, eu tava pensando em fazer assim, porque. Ou então eu faço uma aula mais específica, assim, de sintaxe. Pra explicar o que é um adjunto adverbial. Tem chance de eu ter que usar isso no Enem? Sim. A gente sempre usa sem nem perceber. Hum. Mas então, a sexta regra. Um adjunto adverbial longo e deslocado é obrigatoriamente separado por vírgula. Então, o que seria longo com mais de uma palavra? Aí eu coloquei uma observaçãozinha. Porque tem vários casos, né? Tem adjuntos adverbiais curtos, deslocados e não deslocados, e tem o adjunto adverbial longo não deslocado. Aí cada um deles é um caso diferente para vírgula. Mas se o adjunto adverbial é curto e tá deslocado, você pode colocar vírgula se quiser, mas não é obrigatório. Se é curto e não tá deslocado, é proibido colocar vírgula. Se você colocar vírgula, tá errado. Se ele é longo, mas não está deslocado, a vírgula é opcional também. Você pode colocar, mas se não colocar, não tem problema. Aí o que eu sugiro? Decora só quem é obrigatório. Que é o quê? Se você tem um adjunto adverbial longo, deslocado, você tem que colocar vírgula. Então vamos lá. Desculpa, gente. Eu sei que é difícil isso aqui. Boa noite, Choromelo. Sim, live pré-ENEM. Primeiro exemplo. Devido à poluição, meus olhos ardiam. O adjunto adverbial é devido à poluição.
Então, sempre que você tiver justamente devido ao devido à pobreza, devido à concentração de renda, devido à desigualdade, coloca uma vírgula depois dessa expressãozinha. O Silver falou que que essa regra ele acertava mais ou menos. Porque decorou que se tem como ler sem essa parte entre vírgula, calma, sem essa parte entre vírgula, tem que colocar essas duas vírgulas. Então, o adjunto adverbial, ele não é necessário mesmo na oração. Meus olhos ardiam. A oração tá completa, você já entendeu. Aí tem o adjunto adverbial que tá explicando, devido à poluição. E aí você coloca vírgula obrigatoriamente, porque tá fora de ordem. Se fosse meus olhos ardiam devido à poluição, você pode colocar vírgula, mas não é obrigatório. É tipo colocar vírgula sempre que se move a justificativa da frase. É que a justificativa da frase pode ser uma oração. Aí, esse caso aqui, a gente tá falando nos casos que não tem um verbo na justificativa. Então, assim, se é uma justificativa sem verbo, tá deslocado, você coloca a vírgula. Tchau, Simon, bom trabalho. Aí, segundo exemplo, os dois de repente sorriram. O de repente é justamente o adjunto adverbial. E aí coloca vírgula, por quê? Porque ele tá deslocado. A ordem correta seria os dois sorriram de repente. Mas ele tá deslocado, ele tá separando o verbo sorriram do sujeito. Então coloca vírgula, porque tá fora da ordem, tá deslocado. Terceiro exemplo. Resolveu, vírgula, sem precipitação, vírgula, abandonar a casa. De novo, tá fora da ordem. A ordem correta seria resolveu abandonar a casa sem precipitação. Mas aí, como a gente inverteu a ordem, colocou sem precipitação entre o verbo resolveu e o verbo abandonar, a gente coloca vírgula. Aí, gente, essa é a sexta regra. E eu falei, essa eu não vou cobrar de responderem. É a mais chatinha. Não é o tema, mas essa inversão seria para dar ênfase? Normalmente sim, D4. É... Normalmente a gente inverte, coloca mais no começo quando a gente quer dar ênfase nesse termo. Então, nesse primeiro aí, devido à poluição, a gente tá destacando, né? Essa parte de poluição parece mais importante do que o resto. Então, sim, tem essa funçãozinha, trocar a ordem da frase. Aí, essa daqui, gente, essa daqui precisa saber tudo de sintaxe, que é uma área da gramática. Aí, tipo, se vocês algum dia quiserem que eu ensine o que que é cada uma dessas coisas, eu posso, mas é que seria, tipo, mais de uma hora só pra explicar o que que são essas coisas. Aí, sétima regra. Nas orações coordenadas sindéticas e assindéticas, nas subordinadas adverbiais e nas adjetivas explicativas, a gente coloca vírgula. Se eu não tivesse nascido no Brasil, eu jamais tentaria aprender. Ah, você teria que aprender a do outro país, né? De qualquer jeito. Vamos lá. Tô vendo aqui que essa não vai ser a última aula da Tati que a gente vai ter. É, eu falei, se vocês quiserem aula de alguma outra coisa, é só me falar, a gente combina. Eu preparo uma aulinha. Tchau, Davidson, boa noite. Vamos lá. Primeiro exemplo.
embarcaria, vírgula, se liberássemos o passaporte. Então, essa segunda oração, se liberássemos o passaporte, ela é classificada como uma oração subordinada adverbial condicional. Por isso a gente coloca vírgula, porque ela é uma oração subordinada adverbial. Oi, AS. O segundo exemplo. Saia já, vírgula, pois perderei a calma. Pois perderei a calma é uma oração coordenada sindética explicativa. Por isso a gente coloca vírgula antes do pois. E o terceiro e último exemplo. Santa, vírgula, que é o cara mais baixo do chat, vírgula, tem 1,68 m. A gente coloca vírgula porque é uma oração adjetiva explicativa. Essa parte que é o cara mais baixo do chat. E essa regra da oração adjetiva explicativa eu acho interessante, porque se vocês se lembrarem lá da segunda regra do aposto explicativo, a oração adjetiva explicativa é meio que o equivalente com um verbo. Esse último exemplo não é um aposto de explicação. Então, por que não é um aposto explicativo? Porque tem o verbo, então é uma oração D4, mas tem a mesma função de um aposto explicativo. Que é justamente, né, especificar quem que é esse Fanta. Explicar quem é esse Fanta. Fanta, que é o cara mais baixo do chat. É a mesma coisa que é tipo, em vez de colocar que é o cara mais baixo do chat, eu poderia colocar Fanta, o cara mais baixo do chat. Aí ficaria entre vírgulas. O Nick tá falando que o Fanta tem 1,68 centímetro. Oitava e última regrinha de vírgula. A gente usa a vírgula para separar qualquer termo da oração que esteja deslocado a uma posição anterior ao sujeito. Qual é a ordem correta de uma oração? Vamos lá. A oração, gente, ela é composta por sujeito, depois verbo, depois complementos verbais, que são os objetos direto e objeto indireto, depois predicativo, depois complemento nominal. Ou seja, se qualquer uma dessas coisas estiver antes do sujeito, a gente coloca a vírgulazinha. Entendeu? Então, primeiro exemplo. Cansados, vírgula, encerraram o jogo. Esse cansados tá antes do, do sujeito da oração, que seria. Nesse caso aqui, pode ser até um sujeito indeterminado, né? Mas, como o cansado está fora da posição dele, a gente coloca a vírgulazinha. O segundo exemplo. A ele, vírgula, fiz boas referências. Então, botei boas duplicado. Aí, enfim, aí tem a vírgulazinha, porque o a ele tá antes do sujeito oculto, eu. Terceiro exemplo. Em Tati, vírgula, eles confiam sempre. Por que tem a vírgula? Porque em Tati tá antes do eles. Ao frio, vírgula, sou sensível. Ponto. Por que tem a vírgula? Porque tá antes do sujeito oculto, eu. Aí é isso, gente. Essas são as 8 regras de vírgula. Agora, eu não sei, vocês acham que tá muito tarde e deixa pra depois falar da redação? O que vocês acham? É, Silvia, as últimas são as mais difíceis. Eu nem tinha colocado. Mas aí eu deixei porque
Pra saber que existe, sabe? Se depois quiser aprofundar. Onde que eu posso usar as 8 regras quando você for escrever qualquer frase em português? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a redação. Mais especificamente, a redação do Enem. Ela é uma redação dissertativa argumentativa. O que é isso? É um texto em que a pessoa que está escrevendo, ela vai defender um ponto de vista. Como é que ela defende esse ponto de vista? Usando argumentos. Aí, gente, às vezes a redação do Enem, você pode, você pode colocar um ponto de vista a favor. Você pode escrever usando, tendo um ponto de vista a favor ou então um ponto de vista contrário, né? Ao que é apresentado, a problemática apresentada. Mas tem alguns temas que não tem como você escrever contra. Normalmente, quando são temas falando de coisas tipo desigualdade social, não tem como você fugir muito, assim, você ter um ponto de vista que defenda a desigualdade social, sabe? É mais quando é algum tema, por exemplo, deixa eu ver, um que desse pra colocar dois lados. Se tivesse um tema sobre inteligência artificial, você poderia ser a favor ou contra a inteligência artificial, usar no trabalho, tarará. Direito das mulheres, exatamente. Não tem como você ser contra o direito das mulheres. Você só consegue seguir um ponto de vista, né? Mas tem alguns temas que você pode escrever um ponto de vista ou a favor ou contra. E às vezes você não precisa escrever o que você pensa pessoalmente, a sua opinião mesmo. Às vezes você tem uma opinião contra o tema, mas você acha mais fácil escrever a favor. Você tem mais argumentos que defendem o ponto de vista a favor. Então você escreve a favor, porque vai ser mais fácil escrever. Aqui você não tem que colocar a sua opinião, não. Ignora a sua opinião. Faz o que é mais fácil escrever. Entendeu? Que for te dar a maior nota, você escreve. Que você souber escrever bem, você escreve. O tema do Enem vai ser sempre um problema social, não? É que, por exemplo, se fosse um tema, por exemplo, inteligência artificial, você podia argumentar a favor ou contra. Você podia argumentar contra que vai tirar muitas vagas de emprego das pessoas. Aí a favor, vai aumentar a eficiência no trabalho, entendeu? Tem como você defender qualquer um dos lados. Posso ser isento? Não. Você não pode ser isento na redação dissertativa e argumentativa. Você tem que defender um ponto de vista. Você tem que opinar. Você não pode se isentar. Você tem que opinar, apresentar um problema e resolver esse problema na redação do Enem. Você não pode não ficar de nenhum lado. E aí a estrutura da redação tem 3 partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução, minha gente, como o nome diz, né? Faz a introdução, vai apresentar o tema. E você vai também colocar já na introdução qual é o seu posicionamento. Ou seja, qual é a sua tese. A tese é justamente o seu posicionamento sobre a problemática. Você coloca na introdução já. Se você é contra ou a favor, tem que estar claro já na introdução e tem que estar claro qual que é o tema. Tati, tem chances desse ser o tema desse ano? Sim, tem chance de IA ser tema de redação. Meio ambiente. Eu dei uma olhadinha, tem vários temas assim que o pessoal fala, mas sim, tem chance de ser IA. Vamos lá. A segunda parte da redação é o desenvolvimento. No desenvolvimento, você vai apresentar argumentos próprios, com exemplos, fatos, referências, que vão comprovar a sua tese. Ou seja, na introdução você falou qual é a sua posição nesse assunto. No desenvolvimento, você vai apresentar argumentos para defender essa sua posição.
E por último, a última parte da redação do Enem é a conclusão. Na conclusão, você recapitula os pontos principais que você apresentou no texto. Você retoma a sua tese, ou seja, você retoma qual era o seu posicionamento no texto. E, por fim, isso daqui é uma coisa particular do Enem. A sua redação tem que apresentar uma proposta de solução. Tem que apresentar. Você não pode escrever uma redação do Enem e não colocar uma solução. Então, você tem que apresentar uma proposta de solução factível e responsável para o problema que você apresentou aí no seu texto. E aí, minha gente, a redação do Enem tem que ter no mínimo 20 linhas, no máximo 30. Eu fazia 4 linhas por parágrafo, mais ou menos. E fazia um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. E aí, em cada parágrafo de desenvolvimento, eu defendia um argumento. Posso colocar uma receita de bolo como forma de protesto? Você pode colocar qualquer coisa, mas sua redação vai ser zerada se não for uma redação dissertativa argumentativa. Se não souber solucionar, é só fazer a parada mais genérica possível. Sim, você pode colocar uma proposta de solução como agente, o agente que vai solucionar esse problema sendo o Estado, o governo. Você pode colocar que o governo que vai resolver. Não tem problema. Não vai perder pontos se você colocar, o governo. Não precisa colocar, tipo, um ministério específico, a instituição específica. Você não perde pontos se você colocar o governo, tá? Aí vamos lá. Quando o corretor está corrigindo sua redação, ele vai avaliar esses 5 pontos. Primeiro ponto, demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa, que foi o que a gente viu agora há pouco. Vírgula entra nisso, regência verbal, essas regras gramaticais vão ser avaliadas na primeira competência. Cada competência vale 200 pontos. Então, para tirar 1000, você tem que fechar cada uma das competências. A segunda competência. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Ou seja, tem que ser uma redação dissertativa argumentativa, não pode ser uma receita de bolo. Você tem que falar sobre o tema, não pode fugir do tema. Se você fugir do tema, você vai perder ponto nessa competência. E, além disso, essa competência fala que você tem que ter referências. Tem que ter. Como é que é? Esqueci a palavrinha. É tipo referência. Como é que é a palavrinha? Esqueci a palavrinha. Calma. Deixa eu ver. Repertório. Você tem que ter repertório. Então, tipo, você tem que falar alguma coisa de história. Você pode citar algum filme, você pode citar algum livro, mas você tem que ter algum repertório no seu texto. Vamos lá. Competência número 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Isso aí seria justamente, né, o desenvolvimento da redação. Você tem que argumentar, você tem que defender o ponto de vista que você escolheu. Tem que defender. Como posso citar a Tatilusa na minha redação como repertório? Não pode. Competência número 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Esse aqui é o que a gente chama de coesão. O seu texto tem que estar coeso. Ele tem que ter conectores. Não pode ser um monte de frase solta, tipo... O Brasil é um país pobre. O Brasil está em desenvolvimento. Há muitas pessoas abaixo da classe média no Brasil. Tipo, várias frases assim soltas. Você tem que conectar as frases, usar alguns termos para conectar as frases, e não só as frases dentro do mesmo parágrafo.
você tem que conectar parágrafos, tem que ter esses conectores entre parágrafos. No Enem, se você não coloca dois conectores entre parágrafos, pelo menos, você perde ponto nessa competência. Aí eu gostava de começar o segundo parágrafo do desenvolvimento com o conector e a conclusão com o conector. Se você não coloca, você perde ponto, tá? Eu vou mostrar aqui na redação nota 1000 que eu peguei de exemplo. E a competência número 5 é particular do Enem. Nem todas as redações tentativas argumentativas precisa, mas o Enem, ele pede, é uma das competências. Elaborar proposta de solução para o problema abordado, mostrando respeito aos valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Então, se você faz uma redação e você não coloca na conclusão nenhuma proposta de solução, você vai perder 200 pontos. Já era. Vai perder. Você tem que colocar pelo menos uma proposta. Aí aqui, gente, eu peguei uma redação, nota 1000, pra gente dar uma olhada. Pra dar uma olhadinha, assim, nas coisas que eu falei. Por que essa redação é boa. E eu separei entre as sessões, né, da redação. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Pra falar um pouquinho. Vamos lá. O tema era desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Isso aqui é uma redação nota 1000 e começa assim. A parte da introdução é assim. Na obra autobiográfica Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, a autora Carolina Maria de Jesus desvela aspectos de sua dificultosa vivência no exercício de papel sociodoméstico enquanto uma mãe subalterna. Nesse sentido, ela, ao longo da trama, assume uma posição identitária atravessada por questões de gênero e da própria sociedade corrente, as quais fomentam sensos latentes de discriminação. Seguindo tal recorte literário, é fato que a história pessoal de Carolina reflete as mesmas dimensões enfrentadas por muitas mulheres no Brasil atual, contornada por interfaces invisibilizadoras de suas práticas cotidianas quanto ao trabalho de cuidadora. Logo, para se enfrentar esse cenário, cabe a análise de seus principais desafios, sendo os quais a lógica patriarcal e o apagamento curricular. Então, a redação começa de um jeito que eu gosto de começar. Já coloco uma referência, já coloco algum livro, algum filme, alguma música, alguma coisa. Como esse povo lembra de todos os livros que leram, autores e parágrafos. Aqui a pessoa lembra do livro e da autora. Mas esse livro é muito famoso. Ele foi muito influente quando lançou, porque foi escrito justamente por uma mulher que realizava trabalho doméstico. E, tipo, nunca antes uma mulher com esse tipo de profissão tinha escrito um livro. E o livro é muito bom. É baseado nas experiências dela. Aí, enfim. É, o D4 nunca ouviu falar. Nossa, não. Poxa, é muito bom esse livro. Se alguém quiser ler, leia. Mas enfim, ela já começa mostrando que ela tem repertório, citando um livro. E além disso, aquilo que eu falei, que tem que ter coesão. Ela não tá colocando as frases cada uma solta. Tá vendo que ela começa com nesse sentido? Ou seja, tá fazendo referência ao que ela falou anteriormente. Depois, seguindo tal recorte literário, tá fazendo referência ao livro que ela mencionou. Logo, não é só as frases soltas, entendeu? Ela coloca essas palavrinhas para unir as ideias, para adicionar coesão. Quando eu vou citar alguma obra, eu sempre tenho que deixar o nome da obra entre aspas, sim. Esse é um bom ponto, Gu. Título é sempre entre aspas, gente. Você vai falar de algum filme, você vai falar, no filme A Substância, entre aspas, A Substância. No livro Dom Casmurro, entre aspas. Tem que colocar entre aspas mesmo. Tá certo isso.
Aí então, gente. E quando é sigla, tipo IBGE? Pronto, essa é uma boa pergunta, Gu. Na primeira vez que você vai falar, você tem que dizer qual que é o significado da sigla. Então, na primeira vez que você for falar do IBGE, você coloca Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. E aí depois você pode colocar só IBGE. Mas na primeira vez que você for usar qualquer sigla, você tem que colocar ela por extenso. IBGE, tem que colocar. ONU, Organização das Nações Unidas. Depois você pode colocar ONU. MEC, ECA. Essas siglas você tem que colocar por extenso a primeira vez que você menciona elas. Depois você coloca a sigla. É o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma coisa que a gente sempre fala, né, na redação. Isso daí. Aí, minha gente, na introdução, nessa redação aqui, já dá para ter uma ideia de qual a tese que o autor está defendendo. Vamos supor que eu vou falar sobre algum dado. Até que número eu posso colocar ele? Sem ser em extenso. Nossa, Gu, pior que eu tinha essa informação certinha na época que eu tava na escola. É, tipo, a partir de um determinado valor, você tem que escrever os algarismos. E antes disso, você tem que escrever por extenso. Mas acho que justamente, que nem o Matt falou, se você vai falar, por exemplo, porcentagem, você pode colocar direto por extenso. Tipo, extenso. Mas eu tenho que checar isso daí. É uma boa pesquisar, Gu. É uma boa. Eu não sei dizer assim na ponta da língua. Acho que é até milhão. Não, por exemplo, se você vai escrever 735.947, você não vai escrever esse número por extenso. Mas 1 milhão você pode escrever por extenso. 1 milhão. Então, tipo, tem essa particularidadezinha mesmo. Aí vamos lá. Desenvolvimento. Aqui eu separei os dois parágrafos de desenvolvimento que foram escritos nessa redação. E cada um deles dá para você ter uma ideia que cada um deles defende um argumento. Então é isso que você pode fazer, usar cada parágrafo do desenvolvimento para defender um argumento diferente. E nesse daqui eu até destaquei que esse parágrafo está falando sobre a mentalidade machista, a problemática disso. Vamos lá. De início, vale apontar a mentalidade machista, arraigada no tecido civil do país na acentuação dessa problemática. Acerca disso, a filósofa Simone de Beauvoir, em seu livro O Segundo Sexo, aponta que o imagético da figura feminina foi cunhado, historicamente, pelo ideal segregador do sexismo, de forma a dimensionar privilégios de conduta aos homens à medida que direciona ações restritivas às mulheres, a citar a aprovação de lar. Por essa ótica, atesta-se o juízo da retórica ainda na contemporaneidade nacional, tendo em vista que a maior parte da comunidade feminina está inserida desde a infância no contexto comportamental alicerçado sob as lentes retrógradas do machismo, modulando uma lógica cujas mulheres apenas tornam-se encarregadas dos afazeres domésticos, como o cuidado à criança ou à pessoa idosa. Como consequência de tal quadro assimétrico, o contingente feminino, em geral, sofre a pressão do cuidado afetivo convencionado socialmente, impondo a elas agressivas facetas físico-psicológicas, a exemplo da depressão e da ansiedade, derivadas de um empenho cotidiano traduzido como uma obrigação natural. Assim, evidencia-se que o ímpeto patriarcal, cada vez mais, limita a abstração feminina ao contínuo labor como ação enraizada. Aí, justamente, a pessoa está falando sobre o machismo. Está argumentando sobre o machismo.
Boa noite, Gabrienzo. Nesse parágrafo inteiro. Sim, Silvia, isso coube em 30 linhas. Essa redação, se eu não me engano, tem 30 linhas exatamente. Onde, Silvia? Eu não tô achando esse apenas. Ah, o Silvia perguntou. Ali no apenas podia ser vírgula? Podia. Vamos lá. Segundo parágrafo. Uma coisa que eu falei, que tem que ter pelo menos dois conectores entre parágrafos. Nessa redação tem. Nesse segundo parágrafo do desenvolvimento tem esse além disso. Então, tá conectando o parágrafo, segundo parágrafo, com o primeiro parágrafo de desenvolvimento. É importante, tá, gente? Você perde pontos se não colocar esses dois conectores. Um, cada um em um parágrafo diferente. É... Vamos lá. Segundo parágrafo, defendendo outro argumento. Esse daqui vai falar sobre a questão dos currículos escolares brasileiros, como que isso se relaciona com a problemática do tema. Além disso, o conectorzinho, é importante mencionar a crônica Invisibilização dos Currículos Escolares Brasileiros, localizada no âmago desta questão. Sob esse viés, a teórica feminista Bell Hooks, na defesa de uma pedagogia culturalmente transgressora, sugere que os intuitos acadêmicos incumbem-se de formular vertentes pluralizadas do ensino, incorporando à realidade dos discentes saberes capazes de desmantelar antigas estruturas de exclusão. No entanto, a visão da pensadora colide com uma outra conjuntura presente nas escolas do país: a estruturação de uma grade disciplinar alheia à valorização da independência dos sujeitos, com destaque às meninas estudantes. Isso ocorre em grande medida devido à cristalização das correntes opressoras, como o machismo basilar, nas competências pedagógicas nacionais. Fato o qual, por exemplo, toma das alunas o acesso educacional às vertentes libertadoras, manutencionando um modelo de educação tradicionalizado. Por conseguinte, o trabalho de cuidado feminino, enquanto forma de legado marginalizador, persiste em um cenário no qual a equidade mostra-se pouco estimulada desde a sala de aula. Nota-se, então, que a desatualização curricular, sem dúvidas, embasa esse perfil desproporcional da gestão familiar. Parabéns para quem fez essa redação. Ela entende do tema. Sim, sim. Uma redação muito boa. É muito triste você ler a redação nota 1000. Você se sente muito burro. É sua, né? Não. Quem me dera. Mas então, importante aqui, tá apresentando outro argumento diferente do primeiro argumento, do primeiro parágrafo de desenvolvimento. Defendendo o ponto de vista, defendendo a tese apresentada na introdução. E tem esse conectorzinho, que precisa de dois no texto. Agora, na conclusão, ela colocou o segundo conector, que é obrigatório. Precisa de dois. Ela colocou o primeiro aqui e o segundo aqui. Que é o que eu faço normalmente. Eu coloco um conector no segundo parágrafo de desenvolvimento e um na conclusão. Aí aqui ela colocou portanto. É uma boa, né? Começar uma conclusão com portanto, porque a conclusão meio que tá fechando o texto baseado em tudo que foi apresentado anteriormente. Vamos lá. Portanto, é inegável que o cuidado realizado pela mulher no Brasil enfrenta circunstâncias de invisibilidade, pressupondo intervenções coletivas para sua reformulação. Essa primeira frase aí, esse primeiro período, você pode ver que está retomando a tese, está retomando o ponto de vista do autor ao longo de todo o texto. É importante você fazer isso na conclusão. Você retomar qual era a tese, qual era a ideia que você estava defendendo esse tempo todo. Então ela faz isso aqui. E aí, vamos lá. Depois disso, o autor ou a autora, não sei, está apresentando as propostas de soluções. Propostas de solução,
que é obrigatório no Enem você ter uma proposta de solução, pelo menos uma. Aí vamos lá. Com isso em mente, o Ministério das Mulheres, proeminente instância federal afirmadora dos direitos femininos, deve promover uma ação perene de combate ao imperativo patriarcal em toda a jurisdição do país. Nessa proposta serão suscitados projetos de visibilização ao esforço das mulheres, mediante o maior repasse de verbas às administrações municipais, as quais fornecerão ajuda financeira, como auxílios justificados pelo trabalho doméstico e também psicológica, a partir de psicólogos profissionalizados na ampla atuação feminina, com a finalidade de estabelecer diretrizes cruciais para a valorização feminina, de modo a contornar o machismo totalmente operante. Somado a isso, o Ministério da Educação, por intermédio da reformulação da Base Nacional Comum Curricular, necessita abranger essa situacionalidade dispar em sala de aula, na disciplina de Sociologia, o que fundamentará, da mesma forma, discussões transgressoras ao patriarcado, a fim de, com o tempo, reverter essa moeda instrutiva. E aí, gente, esse trecho que eu li foram 2 propostas de solução. Ela fez uma proposta para cada argumento que ela apresentou. Então, pode ver, a primeira proposta é relacionada ao machismo, que foi o problema que ela apresentou no primeiro parágrafo de desenvolvimento. A segunda proposta que ela coloca aqui é em relação a justamente às escolas, aos currículos escolares brasileiros, que é o que ela fala no segundo parágrafo de desenvolvimento. Então, ela ofereceu solução para todos os problemas que ela apresentou. E aí, por fim, ela faz um resumão, né? Feito isso, os desafios do gênero encarados por Carolina serão, por certo, desvencilhados da realidade brasileira. E o legal é que ela tá fechando, se referindo ao livro que ela abre o texto. Ela começa falando do livro Quarto de Despejo e ela fecha fazendo menção ao mesmo livro. Carolina é a autora do livro. Então eu acho legal que ela meio que fechou assim. Ficou bem bonitinha essa redação. Ela fez um resumo do livro na redação. É! Aí, gente, aqui eu fiz um esqueminha. Não sei se alguém quer saber, mas quando você vai apresentar uma proposta de intervenção, uma proposta de solução na redação do Enem, elas têm que ter obrigatoriamente 4 coisas, que é um agente, uma ação, um meio e uma finalidade. E se você apresenta mais de uma solução, uma delas tem que ter um detalhamento. Se você apresenta 2 soluções, a segunda não precisa de detalhamento. Aí, enfim, aí eu coloquei isso porque às vezes você pensa, nossa, o que é uma proposta de intervenção? Aí eu coloquei bem detalhadinho, porque precisa dessas coisinhas, sabe? Porque senão você vai perder ponto. E aí eu destaquei no texto que a gente estava vendo, a primeira proposta. Aqui é só a primeira proposta de intervenção, e aí eu classifiquei, né? O que é cada coisa. Então, o agente da proposta. Quem que é o agente? Quem que vai fazer? Quem que vai trazer essa solução? O Ministério das Mulheres. Qual que é a ação que vai ser feita? Promover uma ação perene de combate ao imperativo patriarcal em toda a jurisdição do país. Como que vai ser feito isso? Qual que é o meio? Qual que é o meio? Como é que vai ser feito isso? Serão suscitados projetos de visibilização ao esforço das mulheres, mediante um maior repasse de verbas às administrações municipais. Qual que é a finalidade? Para que vai servir essa proposta que a gente está apresentando? Com a finalidade de estabelecer diretrizes cruciais para a valorização feminina, de modo a contornar o machismo totalmente operante. O detalhamento, o que é o detalhamento? Você escolhe uma dessas 4 coisas. E aí você entra em detalhes sobre uma dessas 4 coisas. Aqui, o que eu achei foi que ela detalhou o meio. Então, ela deixa bem explicadinho, deixa bem detalhadinho. Ela fala, né, que o meio, mediante o maior repasse de verbas às administrações municipais. Aí ela detalha, as quais fornecerão ajuda financeira, como auxílios justificados pelo trabalho doméstico e também psicológica,
a partir de psicólogos profissionalizados na ampla atuação feminina. Ela deixou mais detalhado como que isso vai ser feito. E aí, gente, é isso que eu queria falar sobre a redação. Eu tinha, quando eu ia fazer, algumas citações assim, meio coringas. Algumas referências meio coringas. Que eu consegui encaixar em qualquer contexto. Então, por exemplo, quando eu estava no ensino médio, eu li um livro que se chama Casa Grande Senzala. E aí eu consegui encaixar em qualquer contexto, desigualdade social do Brasil, qualquer problema social. Eu consegui encaixar esse livro. Outro livro que eu consegui encaixar muito é um livro bem curtinho chamado O Banquete, de Platão. Então, toda vez que era algum texto que falasse sobre a homossexualidade, eu sempre citava esse livro. Enfim, tenta pensar em alguma coisa que você leu, algum filme que você assistiu. Porque tem algumas coisas que dá pra você mencionar, sabe? Você não leu o livro, mas você viu o filme? Pensa aí em algum filme legal que você viu. Por exemplo, Que Horas Ela Volta? Eu vi esse filme no Discord com o pessoal. Se não tiver nada, vai à Constituição. Sim, tem artigos da Constituição que dá pra encaixar em qualquer tema. Tem aquele, todos são iguais perante a lei. Esse dá pra encaixar em qualquer tema. Dá uma pesquisada assim. Tem alguns artiguinhos que dá pra você encaixar. Citar Senhor dos Anéis. Você pode citar Senhor dos Anéis. Se você conseguir encaixar no problema, você pode, sim. Mas assim, cita coisa que você tem certeza que o corretor vai conhecer, né? Porque você cita, sei lá, um mangá aleatório. Aí é mais perigoso. Aí outra coisa, minha gente, é sempre deixar. Pô, às vezes você não tem o que falar, não tem o que falar, você não consegue pensar em nada. Aí você lembra de uma coisa que alguém falou. Por exemplo, sei lá, nesse daí, que é sobre trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Você tem uma mãe que trabalha, sei, fez trabalho de quê, minha gente? De faxineira. Você conhece alguém, alguma mulher que fez trabalho de faxineira? Aí a pessoa falou: Nossa, quando eu tô trabalhando de diarista, ninguém nem me dá bom dia. Aí você lembra assim dessa história. Aí você pensa, nossa, como é que eu transformo isso aqui pra encaixar nessa redação? Aí você pensa em como transformar isso numa frase mais formal, tipo, é, as mulheres em contexto de trabalho doméstico se tornam invisíveis diante da sociedade, muitas vezes não recebendo, não realizando. Calma. Muitas vezes os seus empregadores se recusam a realizar qualquer tipo de interação com as mulheres empregadas, sabe? Você transforma a coisa que você ouviu alguém falar, se transforma numa coisa mais formal e consegue encaixar, sabe? Não importa se eu for genérico. Eu mantendo as competências e os critérios da redação, eu já garanto alguma coisa. Genérico como? Porque não pode ser muito genérico, sabe? Silvia, é uma boa, você consegue aproveitar. Tipo, você não pode começar escrevendo todos são alguma coisa, sabe? Não é bom usar essas palavras. Todos, sempre. Não pode ser senso comum, sim. Não pode ser algo senso comum, não é muito bom usar senso comum. Genérico no nível de ter só um conhecimento raso sobre o assunto. Então, se você tiver um conhecimento raso, você tem que parecer que você sabe mais. Não pode deixar muito genérico. Tenta fazer, que nem eu falei, tenta deixar o negócio mais formal, assim. Tenta transformar. E outra coisa, cuidado com os textos de apoio, né? Que são os textos lá que aparecem para apresentar o tema. Não reaproveita as coisas do texto, sabe? Cuidado.
o texto que você vai escrever tem que ser de sua autoria, sabe? Tem que ter a sua marca. Tem gente que, sei lá, acaba reescrevendo assim, com outras palavras, os textos de apoio. Isso é perigoso também. É só falar bonito, sim. E uma coisa que é boa de evitar é a primeira pessoa, não colocar eu, nós. Não. O Invader reescreveu o texto de apoio. Mas tu tirou nota boa ou ruim? Eu uso Cortella. Porque ele fala engraçado. É ótimo, ele é um filósofo. Pode usar à vontade. Voz pode. Só se for tipo uma citação direta, assim, de alguma coisa que tem voz. 400 pontos é péssimo. É, então, provavelmente por causa disso, em vez de você tirou 400, porque você reescreveu o texto de apoio. Sabe corrigir redação? Então, eu ia falar isso, eu tô meio enferrujada. Aí, o que que eu sugeriria? Eu sei que tem lugares que fazem essa correção. Acho que o Descomplica tem a correção de graça de redação. Aí eu ia sugerir, você escreve a redação, coloca lá. E aí depois você me passa a correção deles, aí eu consigo explicar melhor se não tiver bem explicado. Mas eu corrigir, eu tenho medo de deixar escapar alguma coisa, não corrigir direito. Mas o ideal é escrever, 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 escrever. Eu escrevia uma redação por semana ou mais, gente. Então tem que escrever mesmo, tem que escrever várias redações. E é isso. Gostaram da aula de hoje? Eu posso, Silvia. Adorei. Oh, ainda bem. Amei, gostei. Foi muito bom. Oh, fofas. Obrigada pela aula. De nada, espero que tenha dado para entender. O Fanta só escreveu uma redação na escola pro Enem. Meu Deus, tá doido. Sem dúvida, a melhor aula de português que já tive. Oh, que fofo. Não se decepciona comigo se eu for mal no Enem. Oxe, minha gente, nenhuma pressão aqui. Eu espero que vocês vão bem, claro, mas não se estressem. For mal, a gente faz um curso de 1 ano. Veja uma aula na semana do Enem, pronto. Pior que a minha nota no Enem foi menor que a das minhas redações na escola. Mas tu fazia, tipo, na hora, na sala? Se for fazer curso de 1 ano, pode cobrar. Vou cobrar. Vou cobrar curso pra ensinar a fazer curso. 1.000 pila. Ah, tá. Com certeza todo mundo aqui vai pagar. Caramba, Gabriel, será que foi o nervosismo? Eu tirei no Enem parecido com o que eu tirava na escola. É, Gabriel, aí tem que ter sorte também pra vir um assunto que você sabe. Tirava 1.000 na escola? Eu tirava às vezes. Mas às vezes quando era um tema que eu não sabia muito bem, aí eu não tirava, né? Papo reto, Tati. Foi bem legal essas 2 lives que você fez. Eu mesmo meia de hoje. Oh, oh, obrigada. Espero que tenha ajudado. Espero que tenha dado pra entender. Eu consegui aprender aqui coisa que eu não aprendi na escola. Oh, que fofinho. Ainda bem que eu consegui transmitir.
aulas, fácil de entender e não me deixaram entediado. Oh, obrigada. Desculpa errar. Não, Fanta, tu participou. Fiquei feliz que ninguém queria participar. É isso, povinho. Boa noite. Os slides eu vou deixar na descrição do vídeo que o Danny vai postar no YouTube. Eu tenho que atualizar, porque no de matemática é uma versão antiga do slide, sem essas coisas que eu botei em português da redação. Me ajuda bastante. Se a escola me desse essa atenção nesses últimos 2 anos, eu estaria menos nervoso. Oh, era pra eu já ter dado aula, mas o Silvio não deixou. Boa noite, Vitor. Impressiona a quantidade de coisas que você sabe sobre. Eu só sei as coisas da escola. Depois disso foi só pra trás. Isso, Caio, coloca vírgula. O Caio bota nas vírgulas dele. Eu, vírgula, tu, vírgula, ela, vírgula, Caio. Isso, tem vírgula. Mas até amanhã. Amanhã a gente volta à programação normal de jogos. E qualquer dúvida, pessoal que vai fazer o Enem, manda lá no chat. Tu absorve demais as informações que tu recebe, amor. Foda. Mas só quando eu tava na escola, Astro. Hoje em dia, não. Tchau, Bruno. O Gu tá pedindo desculpa. Ô, Shigu. Eu acho que tu mais ajudou do que qualquer outra coisa. Tinha muita gente agradecendo, tanto aqui quanto no YouTube. A pessoa tava agradecendo, então tu ajudou muita gente. Boa noite, Alex. Obrigada. Eu me formei em letras, eu não lembro nada dessas regras, só acerto pela vibe. Ah, isso aqui tem vibe de vírgula. Deixa eu colocar. Boa noite, Jesus. Obrigada por participar. E é isso, pessoal. Ego, isso aqui é um incentivo. Tem que estudar também sozinho. Professora, próxima aula eu trago um chocolate. Nossa, pior que eu tava querendo um docinho. Eu só tentei estudar mais exatas por causa da live de ontem. Oh! Não desiste,